Então, pessoa, vamos a mais um super tutorial de correção. Estamos aqui com mais uma redação em jogo. Dessa vez uma senhora redação para o Enem, de nossa querida e superdotada aluna Maria Roberta Braga. Redações sempre extraordinárias, uma melhor do que a outra. Para um dos temas mais azedos e mais necessários deste ano, essa redação é sobre impostos, sobre carga tributária. E olha que o foco do governo federal está tão grande nisso que nós acreditamos que sim, esse possa ser o tema, tanto da realidade do Enem como da maioria das provas país afora. Vale a pena você entender, vale a pena você saber escrever, porque olha... Não é brinquedo não, Maria Roberta sofreu, assim como a maioria dos alunos. Para esse caso aqui, eu cheguei a imprimir a proposta, porque Maria Roberta escreveu só uma parte dela aqui, e a proposta que eu ofereci para os alunos foi muito maior, envolvia mais aspectos. Veja que na proposta veio o desafio social de adesão aos impostos no Brasil e a compreensão sobre o valor da carga tributária para a democracia. Então tem muita coisa para ser explicada, né? Sobre esse desafio para o brasileiro aceitar os impostos e compreender a carga tributária por aqui. Então, muitas palavras para serem usadas, né? Vamos ver como ela escreveu? Maria Roberta está muito atenta a esses aspectos mais estruturais da redação, já que nós sabemos que entre as atualizações da redação para este ano, uma das principais é a estruturação cada vez mais rígida, cada vez mais pesada. Então vale a pena seguir esse padrão para angariar a nota alta, né? Veja que ela começa dizendo que os impostos, podem ser definidos como os tributos cobrados pelas autoridades públicas sobre os recursos ou bens das pessoas. Ou seja, Maria Roberta abriu a redação com uma definição. É um caminho importante e necessário? É. Aqui, no entanto, se eu fosse definir o tema, eu não definiria impostos em si, mas eu definiria o problema. O problema, no caso, é o desafio para a adesão aos impostos, né? Ou a compreensão sobre a carga tributária. Então, eu vou te pedir um detalhe. Toda vez que você for fazer uma definição do tema, procure definir esse tema problematizando, mostrando nessa definição que existe um problema dentro desse recorte. Então eu diria aqui, talvez, nessa linha 1, 2 de Maria Roberta, que os impostos podem ser definidos como os tributos cobrados pelas autoridades públicas, raramente aceitos como justos ou adequados pela população brasileira, sabe? Esse caquinho que eu acabei de acrescentar, de raramente aceito como justo, já envolve, né, na base esse desafio para adesão, porque as pessoas não acham que seja justo, e essa não compreensão do valor, porque as pessoas acham que é exploratório. Então já deixe claro no momento em que você define que nível de problema é, né? Então, e o problema? Sempre traga esse problema junto com a definição. Então ficou quase no ponto a abertura de Maria Roberta, só mesmo separar um pedaço dessa frase, que seja um pedacico aqui dentro, para contar, estou definindo o que é imposto e já estou te contando por que tem uma crise em torno disso. Bom, vamos ver na sequência. É isso na dona introdução. Bom, dessa forma, a Constituição Federal, promulgada em 88, obriga a aceitação de todos em relação aos tributos cobrados, porém, em contrapartida a isso, não existe a transparência por parte do Estado, o que causa o desafio social de adesão aos impostos no Brasil e a compreensão do valor, e a não compreensão, né? Porque a não compreensão do valor da carga tributária para a democracia. Tá vendo como ficou quebrado? Porque como na primeira frase não foi dito o que tem a ver o imposto com o problema, no momento em que ela vai falar da Constituição, que coloca os impostos como compulsórios, não fica claro
qual o problema que tem a ver com isso, sabe? Então, essa falhazinha aqui acabou gerando uma quebrazinha na sequência, mas a sequência ficou bacana. Veja que ela traz um contexto, e o mais importante dentro do contexto, não importa se ele é clichê, se é o contexto usado por 700.967 redações diferentes, é que esse contexto inclua o tema. Então, você pode contextualizar o que você quiser, da Constituição Federal como argumento coringa, de referências literárias super exclusivas ou da série que você está assistindo enquanto você vira um vegetal no sofá, desde que você inclua o tema no momento em que você for explicar esse contexto. E aí Maria Roberta incluiu, porque ela cita a Constituição Federal como contexto e coloca na explicação da Constituição Federal a questão dos impostos compulsórios, ou seja, obriga a não só a aceitação, mas o pagamento de todos, né? O pagamento de todos os tributos cobrados pelo Estado, não é assim? E na verdade determina em Constituição também que haja transparência, o que não ocorre gera esse problema todo que a gente está discutindo. Mas o contexto dela ficou super ok. Só a definição que eu senti um pouquinho de problema. Bom, na sequência vamos ver, decimando o trauma de cenários de crise e a falha na educação fiscal e financeira são os principais agravantes desse impasse. Então, ela fecha o parágrafo com as duas teses que ela vai discutir, especificadíssimas, né, sobre os cenários de crise e sobre a falha na educação, que é uma base que dá para ser aproveitada em quase todos os temas. Então, tá ok também, né? Talvez eu só ficaria... Eu tô aqui com a pulguinha atrás da orelha, não sei se você ficou também, porque assim, você percebeu que Maria Roberta até aqui atribuiu o problema ao governo, né? Ou seja, de o governo não ser transparente, não é assim? Não existe transparência por parte do Estado, o que causa o desafio social de adesão. E aí, as teses dela não tem nada a ver com isso, você percebeu? Que foram teses sobre crise e a falha na educação fiscal e financeira, né? Que não tem a ver com o Estado, pelo menos não até aqui. Senti um pouco de problema quanto a isso, viu, Maria Roberta? O que a gente pode fazer para amenizar isso aqui, hein? Talvez colocar não existe transparência por parte do Estado, entre outros pontos, o que causa o desafio social, porque entre os outros pontos desemboca nas teses. Porque assim, quase sempre, seu texto está sendo uma exceção nos casos, mas quase sempre, a maioria das pessoas já coloca o contexto que vai abrir as teses, ou o contexto que já de alguma forma, né, determina a abertura dessas teses, o assunto é correlato. E aqui, né, por exceção, um caso de exceção, não aconteceu, porque o contexto ficou no campo do governo e as teses não. Então, toma cuidado com isso, viu? Só observa assim, será que ficou? Porque se não tiver ficado, deixa uma pista lá em cima. É interessante que dentro desse contexto já exista, vamos dizer assim, o campo aberto para as teses, né? Então, você não pode trazer o contexto numa direção e as teses em outra. Isso é meio perigoso, pode ser sugerido como incoerência. Então, tem uma falhazita aqui. Bom, vamos ao segundo parágrafo. Nessa perspectiva, o medo do contexto de crise é um desafio para a adesão aos impostos e para a compreensão sobre o valor da carga tributária. Cá estava eu preocupado se Maria Roberta ia citar o tema. Ela não só cita, como ela copia, né, Maria Roberta? Tópico frasal perfeito. Tópico frasal deve ser exatamente isso que ela escreveu. Tem o problema, qual é o problema que ela vai discutir? Esse problema tese, mais o tema. Impecável. Então, tem que ser isso mesmo. Bom, acerca disso, o sociólogo Zygmunt Bauman aborda o conceito das instituições zumbi, que estão vivas, mas são incapazes de exercer suas funções e de garantir a sua credibilidade, como as autoridades públicas com as cobranças dos impostos. Ai, Maria Roberta, temos um probleminha aqui. Veja só,
há uma exigência para que o tópico e o seu repertório sejam exatamente sobre o mesmo assunto. E aí veja que nesse caso, o tópico de Maria Roberta foi sobre crise. Crise, beleza, contexto de crise, né? Como um desafio para a compreensão da carga tributária. E o repertório de Maria Roberta não foi sobre crise, foi sobre instituições, né? Sobre instituições, autoridades públicas e credibilidade. Foram sobre assuntos diferentes. Então, isso pode ser considerado um problema grave na adequação do seu repertório. Aqui o repertório foi validado, ele foi validado porque na explicação do repertório apareceram os impostos, que eram o tema principal, mas ele não foi pertinente. O que significa repertório pertinente? É o que tem a ver com a tese. É o que fala da mesma coisa. O que eu faria? O repertório está super bem explicado. Eu mudaria a tese. Poderia dizer que nesse contexto, né, a fragilidade das instituições democráticas brasileiras é um desafio para adesão aos impostos e para compreensão sobre o valor da carga tributária. E digo mais, essa alteração da tese falando sobre instituições ia dialogar, que é uma perfeição, com isso que veio aqui sobre o problema do Estado. Afinal, seria o campo aberto, né, o campo aberto para as teses que tem a ver em alguma coisa com o Estado, já que a gente estava esperando uma discussão nessa direção, certo? Então, alterar a tese aqui resolveria dois problemas de uma vez só. Resolveria a pertinência do repertório, para que o repertório fosse sobre o mesmo tema do tópico, um tópico sobre instituições para um repertório sobre instituições, e essa base falando sobre instituições casaria melhor com o que foi exposto na introdução, que era sobre o Estado. Estado, instituições, tudo no mesmo campo. Então é importante que pelo menos uma das teses tenha um diálogo com o seu contexto, né? E aí ficaria perfeito. Então, uma frase para ser alterada. Então, observem, meu senhor, minha senhora, se o seu tópico está exatamente na mesma direção do seu repertório. Eles precisam falar sobre a mesma coisa, certo? Bom, nesse sentido, a Inconfidência Mineira, né? Vou tirar esse aqui, foi uma, não só o que foi, né? Uma revolta em 1789, devido à alta cobrança de impostos e ao abuso de poder, né, devido às duas coisas, ao paralelismo, né? Devido à alta cobrança de impostos e ao abuso de poder, é um exemplo do motivo do trauma de cenários de crise. Aí talvez a gente pudesse trocar esse trauma dos cenários de crise para um exemplo de instabilidade institucional na sociedade brasileira, que é potencializado pela falta de confiança que as instituições provocam na população. Tá vendo? Ficaria perfeito para que tópico, repertório e exemplo ficassem todos na mesma pauta. Dentro disso, que isso aqui é a espinha dorsal do parágrafo. Vai ser reverberado aqui e vai ser reverberado de cá, né? Então, o exemplo poderia funcionar. Tiraríamos essa história do trauma de cenários de crise para fazer tudo dialogar com a base das instituições. Então, instituição, 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 instituição. Fechando, logo esse cenário agrava os desafios da problemática. Então, beleza, a última frase pode ser pititica a si mesmo, com impacto pequeno, só que retome ao tema, né? E aqui eis o parágrafo de desenvolvimento. Então, um pequeno ajuste de tese resolveria esse parágrafo por inteiro para que ele ficasse uníssono na sua defesa. Vamos ao terceiro? Além disso, a falha na educação fiscal e financeira é um desafio para a compreensão sobre o valor da carga tributária e para a adesão aos impostos. Tá perfeito. Problema tese, mais o tema, né? Sob esse viés, o educador Paulo Freire aborda o conceito de aprendizagem significativa, que reflete o ensino como ferramenta para a preparação na vida em sociedade,
como a educação fiscal e financeira. Como está muito perto a educação fiscal e financeira, e na frase seguinte ela aparece, você pode colocar como essa modalidade de educação, sabe? Só para não ficar tão próximo, porque repetição de palavras em frases em sequência dá um problema, mesmo que sejam palavras da tese. Palavras do tema é que não dão. Então, por enquanto, tese e repertório, tópico e repertório estão uníssonos, né? Ambos tratando do mesmo assunto. Nesse contexto, o ensino nas escolas não é nesse contexto, né? Porque ela falou que o educador Paulo Freire fala sobre o ensino como ferramenta para a preparação na vida em sociedade. No entanto, o ensino nas escolas não abrange, porque é contradição, né? Paulo Freire defende, no entanto, não é o que acontece. O ensino nas escolas não abrange as ferramentas necessárias para compreender os impostos, visto que o conteúdo nas redes de ensino, muitas vezes, é abordado de forma passiva e não coloca em prática ensinamentos como maneira de calcular a carga tributária. Eu acho que aqui nem era de forma passiva, é de forma, já que eu tirei a sua palavra contexto, talvez uma forma descontextualizada, né? Talvez funcionaria aqui de forma descontextualizada da realidade ou de forma obsoleta, e não coloca em prática ensinamentos como a maneira de calcular a carga tributária, utilizados após a formação. Lembrem o seguinte, olha, expressões como que é, que são expressões sempre dispensáveis. Se você joga fora, nunca faz falta na construção das frases. Você viu que é a segunda vez que eu jogo fora? Esse que serão e aqui em cima que foi. O pronome que mais o verbo ser sempre são dispensáveis, esse que é, certo? Então, utilizados após a formação. Assim, esse contexto agrava os desafios desse impasse. Ficou igual? Não, ficou não. Está tudo bem. Esse parágrafo ficou bom. Bem esclarecido, bem estruturado. Muito bom. Bom, e ficou validado, você percebeu? Validado e pertinente? Porque o repertório e o exemplo são sobre a tese, sobre educação, e é validado porque na explicação do repertório e do exemplo aparecem as palavras do tema. Então, impecável, é o nível máximo que você precisa chegar na sua argumentação, é o que está sendo esperado de você nas provas deste ano. Então, vale a pena prestar atenção em Maria Roberta, viu? Maria Roberta, professora, influencer, dita tendência. Vale a pena seguir. Bom, portanto, para solucionar essa problemática, é necessário que o Ministério da Fazenda, responsável por formular e executar a política econômica do país, se ela abriu isso aqui com um travessão, eu acho que ela abriu, ela vai ter que fechar com outro aqui, né? Faltou. Deve criar uma política de ensinamento acerca dos impostos. Essa política de ensinamento dialoga com esse parágrafo de cá. Super importante que a sua intervenção seja exatamente sobre os tópicos que você mencionou, não sobre o tema, né? Ela tem um bom agente, tá aqui o nosso agente, ela tem a função do agente que funciona como detalhamento, então aqui agente, o detalhamento, e ela tem aqui a proposta, né? Que é esse criar, ou seja, o fato de ela usar um verbo no infinitivo para marcar a intervenção é o que sinaliza para o corretor que, de fato, isso deve ser avaliado como intervenção. Então, tá perfeito. Então, criar uma política de ensinamento acerca dos impostos. Essa medida deve ser realizada por meio de palestras que irão não costuma funcionar dentro dos textos, que vão explicar sobre o valor da carga tributária e sobre adesão aos impostos, transmitidas nas escolas e nas redes sociais para alcançar um público maior. E a questão das instituições fracas apareceu? Não apareceu, né? Então, temos aqui uma falhazinha sobre tese 1. As duas teses devem aparecer. Ela não perde pontos na C5, por deixar de mencionar um dos problemas impostos, mas ela perde pontos na C3.
infelizmente. Porque a C3 vai avaliar projeto de texto, construção argumentativa, e aí se um problema é exibido e não é solucionado, problema. Então, deveria ter sido explicado no meio aqui, talvez, alguma coisa sobre essas instituições que estão falhas, sobre uma recuperação da confiança das instituições, né, para conectar ao primeiro problema. Faltou um pouquinho disso. A fim de reduzir os traumas de cenários de crise, que a gente mudou, né, e de evitar a falha na educação fiscal. Então, tá boa, tá brilhante, tá redondinha, mas ela pode ficar ótima, ela pode ficar incrível, ela pode ficar excelente, ela pode ficar 1000, não pode? Poucas coisas para adaptar, poucas coisas. Senti um pouco de problema em relação a esse alinhamento entre tese e repertório aqui, me incomodou um bocado, e aqui esse uso de conectivo tiraria 40 pontos na hora, na C4, perigoso também, e essa repetição de palavra também seria penalizada, e esse aspecto da conclusão. São os únicos detalhes para serem aperfeiçoados. Fora isso, Maria Roberta está pronta para brilhar no Enem. Vamos lá? Maria Roberta vai escrever isso, vai me mandar, tenho certeza. E você, tirou lições para o seu texto? Pegou umas ideias sobre o que fazer, o que não fazer? Como colocar essa redação no eixo? Estou esperando seus palpites, seus textos, inclusive, para eu fazer esse esquartejamento aqui, essa sangria, que vale a pena, viu? Estou te esperando.